Bom, olá a todos. Meu nome é Vinícius e eu vou apresentar agora meu trabalho de iniciação científica que eu desenvolvi com o professor Pacola do Departamento de Estruturas. Nesse trabalho, a gente teve como objetivo desenvolver um programa computacional em Python para fazer análise estrutural de estruturas treliçadas bitridimensionais. Nesse programa, o nosso objetivo também era incorporar efeitos de não linearidade e dinâmica nas estruturas. Aqui eu começo trazendo alguns exemplos de aplicações onde essa análise estrutural pode ser interessante de ser aplicada. Aqui eu apresento alguns estádios, que é uma tecnologia bastante usada, esse mecanismo de você movimentar a estrutura para fazer estádios com coberturas retráteis. Então você monta e desmonta a cobertura, de forma que essa treliça passa por um processo de movimentação, e por isso uma análise dinâmica ela não pode ser desprezada na hora do dimensionamento de projeto. Aqui são mais exemplos de estádios onde esse tipo de estrutura é muito usado. Aqui um GIF mostrando como funciona esse mecanismo no estádio nos Estados Unidos. E aqui um outro tipo de estrutura que dá para a gente também aplicar esses conceitos, que é as chamadas estruturas de tensegridade, que vão ser basicamente treliças, mas onde as barras tracionadas são substituídas por cabos, onde eles conseguem responder a mesma tração com muito menos material. Só que essas estruturas, naturalmente, dá para imaginar, elas são muito mais leves e por isso elas se deslocam muito mais. Então a gente precisa fazer uma análise de segunda ordem, os efeitos de não linearidade geométrica são muito pronunciados. Além disso, o nível de determinação, de precisão na determinação dos esforços é muito importante. Se houver de repente uma inversão de esforços, essas barras esses cabos, na verdade, que estão sendo tracionados, eles não vão responder à compressão. Aqui eu já vou mostrar alguns dos nossos resultados. A gente usou o programa para a aplicação dos esforços, enfim, dos vários efeitos nas barras. E aí, com o software do Departamento de Estruturas da CADVIL, a gente conseguiu visualizar a configuração ao longo do tempo, né, como é uma análise dinâmica, a configuração ao longo do tempo dessas estruturas. Eu começo trazendo aqui o exemplo de guindaste, um exemplo mais simples, mas é para mostrar essa comparação. Eu começo com um guindaste descarregado, nesse videozinho dá para ver, essa viga horizontal, ela fica praticamente reta, né? Então, basicamente, a gente não tem esforços aí, como se fosse de momentos, né? Onde as barras de cima são tracionadas e as de baixo comprimidas. Já no caso do guindaste carregado, a gente pode ver que não só a influência da força que tem na ponta do guindaste, mas a massa ali faz com que seja muito mais difícil de movimentar essa ponta, né? A aceleração, por causa da segunda lei de Newton, ela é muito menor. Então a gente vai ver aqui que essa viga horizontal ela já fica mais fletida, né? As barras de cima tracionadas e as barras de baixo comprimidas. Um outro exemplo bastante interessante é essa ponte, ela fica na Inglaterra, e é basicamente uma ponte levadiça, mas ela é toda estilizada, ela tem um estilo diferente. E ela é uma ponte que vai funcionar com base no mecanismo de atuadores. Aqui eu trago o nosso, né, como a gente traduziu a ponte em termos de barras. Esses elementos em laranja indicados na imagem de cima são o que a gente chama de atuadores. Os atuadores vão ser barras que a gente impõe que elas estão sofrendo algum efeito. Nesse caso, elas vão ser cada vez mais tracionadas, esticadas, e com isso elas fazem com que todo o resto da estrutura se movimente junto. Aqui eu trago o processo dessa ponte, né? Eu não trouxe o vídeo porque é um vídeo muito longo, é um vídeo muito pesado, então ele nessa apresentação não cabe, é um vídeo de acho que 4 minutos. Mas eu trago aqui as imagens, a gente fez a ponte fechar e abrir. Aqui a ponte estaiada é um outro exemplo para incorporar também a questão dos cabos que eu falei, né, que tem um algoritmo que faz com que os cabos perdem resistência se forem comprimidos. E aqui a gente fez também uma carga móvel passar pela ponte. Bom, basicamente são esses os resultados, são várias as possibilidades que a gente pode incluir nessa análise. Eu trago aqui as referências, eu cito principalmente as notas do professor Coda, os livros sobre métodos elementos finitos dele, que foi o principal material para o desenvolvimento do código. Bom,